Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senadora Fátima, que me acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, também a minha saudação. Eu quero tratar de dois assuntos hoje dessa tribuna. Até tinha falado à mesa que gostaria de usar tanto o horário de liderança do Partido dos Trabalhadores como o meu horário de oradora, porque julgo que os dois assuntos que vou trazer aqui são de extrema importância. Obviamente, vou falar da PEC 55, porque é a principal matéria que nós temos para ser discutida nessa casa, não tem uma matéria mais importante que essa. Lamentar de novo que a base do governo estava presente nesse plenário, o relator da matéria, o líder do governo, outros senadores se recusaram a discutir a matéria, mostrando que realmente tem dificuldades de argumentar em favor dessa PEC, desse desmonte do Estado brasileiro, mas quero falar de um projeto que apresentei a essa casa e que estará pautado, senador Hélio José, na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, que é o projeto que regulamenta o artigo 192 da Constituição Federal, que define o sistema financeiro nacional, que deve ser estruturado o sistema financeiro de acordo com a Constituição, a promover o desenvolvimento e equilíbrio do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem. Essa redação do artigo 192 foi feita pela emenda constitucional número 40 de 2003 e substituiu aquela determinação antiga da Constituição que os juros não poderiam superar 12% ao ano. Acho que Vossa Excelência lembra e da polêmica que isso tinha. O fato é que nós nunca regulamentamos esse artigo. E o sistema financeiro hoje é um fardo para a produção nacional e um fardo para as pessoas, porque para obter crédito no Brasil, a taxa de juros que você paga é absurda. Em termos de juros normais, seria uma média de 72% ao ano, que já é altíssima. Mas se você pega, por exemplo, cartão de crédito rotativo, é mais de 400%. Por que o Brasil tem uma taxa tão alta de juros? Primeiro, porque tem uma taxa básica de juros, que é a Selic, que remunera os títulos públicos muito alta. 14%. Nenhum outro país tem essa taxa de juros básicas como o Brasil. Se você descontar a inflação, a nossa taxa real de juro hoje, a básica, é de 6,8% ao ano. A da Rússia é de 2,8%. Menos da metade, e é a segunda maior do mundo. Então, nós temos um problema grave com taxas de juros que afeta a economia brasileira. Por isso que a gente se opõe muito a essa PEC, porque ela não mexe no que é estrutural da economia, no que realmente está impedindo a nossa economia de desenvolver. Por isso que nós apresentamos esse projeto. E fizemos esse projeto, senador, não baseado na minha ideia, não baseado na ideia do PT, não baseado na ideia da oposição aqui. Nós fomos pesquisar como os outros países do mundo regulam o seu sistema financeiro. E descobrimos que tem 3 modelos vigentes no mundo sobre restrição a taxas de juro. Tem um primeiro grupo de países que tem uma restrição de taxas de juro absoluta. O Estado diz quanto vai ser a taxa de juros. Então, nesse grupo, Grécia, Irlanda, Malta, países pequenos. Tem um outro grupo que a restrição à taxa de juros é relativa. Então, nesse grupo, Bélgica, França, Alemanha, Estônia, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha. E tem um outro grupo que não tem restrição e que tem as menores taxas de juros, Suécia, República Tcheca, Dinamarca, enfim. Nós nos ativemos no estudo nesse grupo que tem uma restrição a taxas de juro relativo. E pegamos 3 casos para estudar que nos pareceu melhores, até por pesquisa feita com usuários do sistema financeiro local. É um estudo que foi publicado de uma experiência internacional, um estudo que traz quais são os rankings dos países que melhor regulamentam o seu sistema financeiro. E as notas maiores para esse grupo, que regulamenta as taxas de juro de forma relativa, estão para a França, Bélgica e Portugal. Estudamos os 3, chegamos à conclusão que o modelo de Portugal, o modelo português, é o melhor que nós temos. E, portanto, o projeto de lei que eu apresento é baseado no modelo português de regulamentação do sistema financeiro. Qual que é o nosso maior problema depois da taxa básica de juro para compor o juro que o cidadão, que nós pagamos junto ao banco? É o chamado spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre o que o banco paga de juro
para o Banco Central, para poder ter o dinheiro para captar, e o que ele recebe, o que ele cobra de juro do cidadão. Pois bem, o Brasil é o país que tem o maior spread bancário do mundo. Então, nós temos um spread bancário aqui em 2014 de 33,9%, ou seja, é a diferença da taxa de juro que o banco pagou e a que ele recebeu. Enquanto a Colômbia tem um spread bancário de 6,8%, a Rússia de 5,1%, a Itália de 4,9%, o Chile de 4,2%, a Indonésia de 3,9%. Por que o Brasil tem uma taxa, um spread tão alto? Por que isso acontece aqui? Porque nós temos uma carga muito grande dos bancos para não ter prejuízo absolutamente nenhum. É o único sistema financeiro do mundo em que há garantia de retorno quase que absoluta, né? Apesar de você ter os custos administrativos, a inadimplência, os impostos diretos e indiretos, os bancos brasileiros têm uma segurança absurda e não correm risco. É como se não tivesse um sistema capitalista para bancos, fosse socialista o sistema que protege os nossos bancos, ou seja, ele socializa o prejuízo com toda a sociedade, ele não corre risco. Então, não dá para a gente continuar assim. Como que Portugal faz para acertar o seu processo de taxas de juro? Eles identificam o tipo de contrato e determinam um limite. Eles têm um limite em relação à taxa média de mercado e identificam que tipo de empréstimo vai se fazer. Tem uma regra vigente lá, que é com base num decreto, tem um decreto-lei, que define o contrato de crédito considerando o usuário. E diz o seguinte: a taxa anual de encargos efetiva global, que é a taxa de juro global deles, no momento da celebração do contrato da pessoa com o banco, não poderá exceder a 1/4 dessa taxa média de juro praticada pela instituição no último trimestre. Então, o banco é obrigado a divulgar a cada trimestre qual é a taxa média de juro que ele praticou. Mas, antes disso, ele tem também que divulgar qual é o custo dessa taxa de juro. Então, ele vai ter que divulgar qual é a taxa média de captação, o custo administrativo, a inadimplência, o compulsório, os subsídios, encargos, os impostos e a margem líquida. Aí ele publica e é essa taxa que vale. No trimestre seguinte, ele não pode ultrapassar essa taxa de juro em 1/4 dessa que foi praticada. E para cada tipo de contrato aos consumidores, tem uma taxa de juro. E isso é muito importante, porque a finalidade pode sim qualificar o juro. Então, por exemplo, no crédito pessoal, se a finalidade for educação, saúde, energias renováveis, locação financeira de equipamentos, por exemplo, a taxa praticada em Portugal no segundo trimestre de 2016 foi de 5,5% ao ano. 5,5% ao ano. Portanto, a taxa média que eles vão praticar no terceiro trimestre de 2016 não pode exceder a 1/4 dessa taxa média. Mas eles não fizeram nem isso, nem aumentaram, continuaram com 5,5% ao ano. Outros créditos pessoais que não têm uma finalidade específica, lar, consolidando outras finalidades, a taxa média de juro foi de 14,8% no segundo trimestre. No terceiro trimestre, ela poderia subir até 1/4, não subiu, diminuiu. E assim sucessivamente. A taxa média cobrada por Portugal no mercado para as pessoas físicas é de 18,1%. 19% no máximo. Essa é a taxa média que está sendo cobrada, incluindo cartões de crédito, linhas de crédito, que são as maiores. Não pode ultrapassar desse limite. Pois bem, nós pegamos essa experiência de Portugal e trouxemos ao Brasil e apresentamos um projeto de lei, porque não dá para dizer que o Brasil não pode regulamentar suas taxas de juros. Se Portugal regulamenta, se a França regulamenta, a Espanha regulamenta, por que nós vamos deixar a nossa população pagar 400% de taxa no rotativo do cartão de crédito? Por que nós vamos deixar pagar uma taxa de juro média de 70%? Então, o que nós dissemos nesse projeto de lei, que regulamenta
e limita a taxa de juro. Primeiro, que as instituições ofertantes de crédito deverão obrigatoriamente publicar e divulgar as taxas de juro cobrada em cada linha de crédito. Essas que eu dividi aqui, tem as pessoais, tem crédito rotativo, tem para educação, tem para uma série de objetivos. Elas vão ter que divulgar em cada linha de crédito, mostrando o seguinte: qual é a taxa média de captação que o banco paga para o sistema financeiro. Para ter ideia, aqui em 2014, a taxa de captação média no Brasil, que o banco pagava para ter o dinheiro, para poder emprestar, era de 10,7. E ele cobrava do cliente 37,3. Então, o que é o spread? É a diferença entre esses dois valores, 26,6. É um escândalo, porque ele cobra 3 vezes mais do que ele tem de custo de captação. Aí ele soma isso ainda o custo administrativo, ele soma isso ainda a inadimplência, ele soma isso ainda o compulsório, ele soma isso ainda a margem bruta a erros e omissões, que também só isso é 16%, e os impostos indiretos, e uma margem líquida de erros e omissões, 10,1%. Então, é muito caro o dinheiro no Brasil, não tem justificativa a isso, mas isso não é divulgado. Então, o cliente, quando vai no banco, ele não sabe por que ele está pagando a taxa de juros. Então, nós estamos dizendo nesse projeto de lei que o banco vai ter que divulgar em cada linha de crédito as ofertas de juro que ele tem, decomposta por taxa média de captação, ele tem que mostrar qual é o custo administrativo que ele tem, a inadimplência que ele tem, compulsório, que é o quanto ele tem que fazer de encaixe no Banco Central, subsídio cruzado, encargos fiscais, fundo garantidor, ou seja, impostos diretos e margem líquida a erros e omissões. Ele tem que deixar isso publicado bonitinho. O Conselho Monetário Nacional vai regulamentar e vai padronizar como cada banco vai oferecer isso à população. E isso tem que ser feito trimestralmente, para as taxas de crédito trimestral. Nas operações de crédito, e aí nós colocamos um limite também. Senador Eumano, que preside agora a nossa sessão, colocamos um limite. Além dele demonstrar isso, ele não vai poder exceder, por exemplo, para as operações de crédito com garantias reais ou descontos certos de valores a serem recebidos pelo devedor, que é o crédito consignado, ele não vai poder cobrar mais do que 2 vezes a taxa Selic. Então, se a taxa Selic tiver 14%, o máximo que ele pode cobrar de taxa de juros é 28%. Um máximo, porque ele já tem a garantia de receber aquele dinheiro, um empréstimo consignado ou uma garantia real, que é um imóvel. Se o banco não recebeu o empréstimo, ele executa. Se o banco não recebeu o empréstimo, ele guarda o salário. Não tem por que ele cobrar um juro exorbitante se o risco dele é quase nulo. Para que ele vai cobrar um risco desse? Afinal, o sistema é capitalista. Uma das bases do sistema capitalista é correr risco. Então, nós estamos colocando isso. Para esses empréstimos, não pode ultrapassar 2 vezes a taxa Selic. E nas demais operações, as taxas de juros ficam limitadas a 4 vezes a Selic. Olha que nós estamos sendo generosos, porque a Selic brasileira, a taxa básica é bem grande, o que daria hoje 56% de juro máximo que o banco vai cobrar. Hoje está cobrando em média 72%, mas isso para os empréstimos mais baratos e, como eu disse, chega no cartão de crédito é 400%. Então, tem que ter uma regulamentação, ele não pode passar desse teto e ele tem que expor para a sociedade quais são os custos que ele tem para fazer aquela operação, como é em Portugal. Nobre senadora, Portugal é exatamente assim. Pois não, senador Hélio José. Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela pesquisa, pelo trabalho, pela essa pessoa guerreira que Vossa Excelência é aqui, uma senadora realmente combativa, que tem realmente conteúdo para acrescentar sempre nas discussões em que Vossa Excelência participa. Esse levantamento que Vossa Excelência faz, comparativa dos vários sistemas financeiros de vários outros países, ele é bastante enriquecedor para esse debate importante, neste momento importante que nós estamos vivendo no nosso país. Então, a senhora como mãe,
Eu acho que são 2 filhos que a senhora tem, a senhora como mulher, a senhora como parlamentar, a senhora como pesquisadora, a senhora como presidente aqui da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, traz uma grande contribuição para o debate, fazendo todo esse levantamento que tenho certeza que Vossa Excelência estará disponibilizando a todos nós, os parlamentares interessados em estar contemplando e participando desse debate, que com certeza vamos aprofundá-lo melhor lá na Comissão de Assuntos Econômicos que Vossa Excelência preside. Realmente, essa questão da regulamentação, essa questão de ter um juro realmente mais real na nossa economia, ela é fundamental. E quando a senhora pega parâmetros de outros países que têm procurado, têm tido uma economia mais estabilizada, têm tido uma condição melhor para a sua população, ele nos traz à luz a necessidade de debruçarmos sobre esses temas estruturantes, sobre a real condição do Banco Central no nosso país, sobre a real situação dessa definição de taxa de juros Selic, sobre essa questão toda desse controle que precisa fazer, que não podemos permitir que fiquem esses juros escorçantes em cartões de crédito, onde as famílias desesperadas porque tem que comprar e não tem dinheiro para comprar, acabam se endividando, muitos depois não terem mais condições de pagar as contas no final do mês e nem o tempo inteiro vai fazendo dívida em cima de dívida. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizá-la pelo estudo, pela pesquisa, pelo trabalho, pela contribuição que nos traz e dizer que fiquei bastante impressionado com essa realidade que Vossa Excelência traz de Portugal, que eu sempre gosto de falar carinhosamente de Portugal, embora tenha sido o nosso desbravador aqui no Brasil, mas que eu falo hoje que é um pedaço do Brasil na Europa. E tem muita coisa boa a ser seguida. E a senhora traz aí essa questão do sistema bancário de lá, que eu creio que nós devemos, então, dar uma debruçada um pouco melhor. Muito obrigado pelo pronunciamento, pelo seu trabalho. Agradeço a parte, senador Hélio José, e acho que isso é uma das questões mais importantes que nós temos que fazer nessa casa, porque a população sofre com isso, não só as pessoas físicas que precisam de dinheiro, mas também as empresas. Veja, para você ter capital de giro é um custo absurdo nesse país. Não é possível, como é que você quer que a economia desenvolva se você impede as empresas de ter acesso a um crédito que o juro seja decente? Nós não estamos dizendo aqui que queremos juros gratuitos, que não queremos que tenha nenhuma cobrança, até porque entendemos o sistema financeiro. Agora, cobrar juros nessa ordem, quer dizer, a pessoa receber seu extrato de cartão de crédito com esse juro, quer dizer, é desestimulante para a economia. Ninguém mais quer comprar no cartão, ninguém quer mais fazer crédito e muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar à vista. Se você for comprar qualquer objeto de maior durabilidade, um eletrodoméstico, um carro, você não tem condições de pagar à vista. Faz crédito, como é feito em qualquer país, isso não é só do Brasil. Agora, tem um juro razoável. Por que dizem que as pessoas estão endividadas e muitas vezes não conseguem pagar a dívida? É porque fizeram operações de crédito para ter bens apenas, não computaram isso, o impacto no salário? Não, é porque a taxa de juros é absurda. Paga às vezes 2, 3 vezes pelo bem. E vai lá no banco, o banco não explica a taxa que está cobrando, diz, não, é uma taxa pequenininha, olha, dá 2, 3% ao mês. É um absurdo isso. É um absurdo, as pessoas não sabem pelo que elas estão pagando. Então, nós queremos deixar claro qual é o custo do banco, o que ele está cobrando, por que ele está cobrando e o que isso vai impactar na vida da pessoa. E ter um limite. Nós temos uma taxa básica de juros que já é a mais alta do mundo, então, portanto, para aqueles créditos que tem garantia real, que o salário da pessoa está ali para assegurar, ou tem um bem real, um imóvel, tem que ser no máximo 2 vezes a taxa Selic. E para os demais créditos que não têm garantia real, vai ser então 4 vezes a Selic. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E quero repetir, isso tem base, nós não estamos fazendo da nossa cabeça, não tem base. Portugal tem esse método, a França tem esse método, então nós não estamos tirando aqui de um estudo local, de um estudo do PT, não é isso. Nós fomos procurar as melhores práticas de regulamentação do sistema financeiro do mundo e encontramos nesses países que têm
economias, não digo similares, são diferentes são da Europa, mas que têm proximidade com a gente. Então, eu acho que a gente teria que avançar. Esse projeto está pautado na CAI na terça-feira. Nós temos mais 2 projetos que regulamentam esse artigo também de senadores que apresentaram a CAI. Esses outros 2 projetos também estão pautados e eu espero que a CAI possa deliberar, porque aí a gente tem também uma contraposição ao que o governo está querendo fazer, que é essa PEC, de retirar recursos de programas sociais para pagar as taxas de juros. Então, vamos, pelo menos, ter a decência de apresentar à sociedade um projeto que a proteja dos juros escorchantes do sistema financeiro brasileiro, porque, senão, nós vamos ainda tirar das pessoas, tirar da população, como quer o governo, os benefícios sociais e vamos deixar a população à margem do sistema financeiro para que ele cobre os juros que quiserem. Então, era esse projeto que eu queria apresentar, senador. Eu queria também falar sobre a PEC 55, pelo menos fechar um pouco o que nós discutimos ontem aqui, foi um debate muito intenso. Pela primeira vez, devo lembrar que o governo veio a essa tribuna defender a proposta de emenda constitucional. Vou repetir, nós tivemos 5 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos. Em apenas uma audiência pública, o governo esteve presente e mandou representante. Nas outras, ele simplesmente desconheceu, não quis discutir. Tivemos um debate na CCJ e vamos ter um debate aqui no plenário dessa casa na terça-feira. E estamos marcando outras discussões para as comissões. Até agora a gente não teve confirmação da presença do governo. E hoje, quando abriu-se a discussão da PEC 55, estavam em plenário o relator, o líder do governo, senadores da base, ninguém pediu a palavra para discutir e debater, porque é um tema difícil de convencer a população. O único argumento que eles dizem é que tem que ser igual à casa da gente, só pode gastar o que arrecada. Só que o Estado é diferente, não é a mesma economia de uma família, não é a mesma economia de uma empresa. Uma empresa e uma família, quando tem restrições econômicas, seguram o consumo, baixam o seu consumo, fazem cortes de despesa. Se o governo entrar no mesmo momento fazendo isso, quem é que vai colocar dinheiro na economia? Por isso que a gente apresentou um outro projeto de lei também, que vai estar em discussão no conjunto dessas medidas alternativas à PEC 55, que é a visão contracíclica de execução orçamentária. O que quer dizer isso? Quando a gente tem boa receita, o governo tem que economizar. E quando a gente está bem na economia, porque quando a gente está bem na economia, senador Eumano, as empresas investem, contratam, as famílias gastam mais, consomem, ou seja, você faz um ciclo virtuoso, o governo arrecada mais. Então, o que o governo tem que fazer quando arrecada mais? Ele tem que gastar nas suas políticas públicas, mas tem que fazer uma economia. O governo do presidente Lula e parte do governo da presidenta Dilma fizeram isso. De 2003 a 2013, como nós tivemos crescimento econômico do país, a gente fez economia para pagar juros. A média de economia foi 3% do PIB nesse período. Ou seja, nós tínhamos uma receita, tínhamos as nossas despesas, mas economizávamos uma quantia considerável, pagamos os juros e diminuímos a dívida. Agora, quando a economia entra em recessão, e aí a economia brasileira entrou em recessão por problemas externos e internos, externos porque a gente teve a crise internacional, os Estados Unidos quebrou um banco, a Europa também foi devastada por uma crise econômica, então o Brasil depende do comércio com esses países, caiu o comércio do Brasil com os países, caiu o preço das nossas commodities, principalmente agrícola, que é o que mantém. Nós tivemos a maior seca de todos os tempos no país nos últimos 4 anos. Vossa Excelência do Nordeste sabe o que significou essa seca, o incentivo que o governo teve que dar para as pessoas não migrarem aqui para o sul, para a região central, para o sul, para o sudeste, quanto que a gente teve que colocar para fazer poço artesiano, para tirar água, para ter cacimba, para levar milho para os animais não morrerem, e mesmo assim foi difícil. Tivemos, em 2015, um ajuste fiscal que, no nosso entender, foi equivocado, feito pelo ministro Joaquim Levy. Infelizmente, a presidenta Dilma, premida pelo mercado, o fez, e isso levou a crise a agudizar na economia, e ela ficou mais problemática ainda com a crise econômica. Nesses momentos em que nós temos crise, o que acontece? As empresas não investem, diz não vão investir, o cenário não é bom, segura o recurso.
não tem investimento. Bom, se não tem investimento, também não tem uma política de empregabilidade, começa a demitir. Não estou produzindo, não quero produzir muito, porque não sei se vou vender, começa a demitir. As famílias sofrem esse impacto da demissão, começam também a parar de consumir. Se eu não tenho salário no final do mês, eu vou consumir como? Nem no mercado eu vou, nem na farmácia, que dirá fazer um investimento, comprar um eletrodoméstico, melhorar a minha casa, segura. Aí não tem dinheiro em circulação. Aí se o Estado não investir, piorou a situação. Qual é o dinheiro que vai levantar a economia? Que é o dinheiro que levanta a economia. Não sei se Vossa Excelência lembra, na crise de 2008 e 2009, o que o presidente Lula fez. Estava a crise na Europa, todo mundo dizia que nós tínhamos que fazer o mesmo que a Europa estava fazendo, reduzir as despesas, cortar despesas, não investir. O presidente Lula disse, não, agora eu não posso, o PIB caiu, a minha receita caiu, as famílias não estão gastando, tem desemprego, eu tenho que investir, o Estado brasileiro tem que investir. Ele botou para quebrar no Minha Casa Minha Vida, Vossa Excelência lembra, começou a fazer casa nesse país, nós temos mais de 3 milhões de casas que foram feitas no programa, ampliou os programas sociais e começou a fazer investimento no PAC, investimento nos estados, nos municípios, ou seja, retomou a economia. Aí as empresas começaram, tinha dinheiro público para fazer essas obras, começaram a contratar e nós conseguimos recuperar. Nós devíamos ter feito o mesmo em 2015, infelizmente não fizemos. Agora, o que mais me preocupa é que nós vamos manter essa receita de 2015 para frente, uma receita que já não deu certo, que agravou a situação brasileira, porque não tem dinheiro do setor privado, não tem dinheiro das famílias, nós vamos tirar o dinheiro do setor público. É horrível isso. Tanto é ruim que a Europa está revendo. Na quarta-feira, a Comunidade Europeia anunciou que estava abandonando a sua política restritiva de austeridade. Estava fazendo uma política de investimento. Vai pôr 50 bilhões de euros para fazer investimento. Por quê? Porque senão ela não vai recuperar o emprego. Não tem quem empregue na Europa. Mesmo esses 5, 6 anos de política de austeridade, de cortes, colocaram a Grécia numa situação péssima, né? Não deixaram o povo grego, cortaram benefícios do povo grego de todos os jeitos, de outros países da Europa, da Espanha, da Itália, não conseguiram recuperar a economia. Aí estão dizendo, opa, tem que mudar, não é por aí que nós vamos recuperar a economia. E nós, no Brasil, indo na contramão, gente. Não é possível que a gente não veja isso, que a gente tenha que dar mais dor ao povo brasileiro e fazer esse discurso simplista de que temos que cortar gastos. Se é para cortar gastos, senador Eumano, então vamos também cortar os gastos com juro. O que não dá é para cortar o gasto com a educação, com a saúde, com a assistência, com a previdência e deixar a taxa de juro livre, leve e solta. E a gente pagando esses juros escorchados. Para quê? Para remunerar os títulos públicos que nós jogamos no mercado, para enxugar os reais que a gente compra dólar para ter nossa reserva? Está errado, está errado. Não é o foco. A política fiscal, do jeito que está sendo feita, vai agravar a situação do país. Por isso, a gente tem debatido tanto aqui, se colocado tão contrariamente a essa política. Nós vamos lançar esse final de semana, senador Eumano, senador Hélio José, uma cartilha sobre as mentiras apresentadas pelos defensores da PEC. E nós vamos pegar cada ponto. Os governos anteriores fizeram uma gastança sem precedentes. Por que é mentira? Nós vamos explicar. A dívida pública explodiu. Por que é mentira? Nós vamos explicar. A desaceleração econômica e o aumento do desemprego foram causados pela gastança fiscal. Nós vamos explicar por que é mentira. A PEC é necessária para o Brasil sair da crise. Nós vamos explicar por que é mentira. A educação e a saúde não vão sofrer com cortes. Vamos explicar que vão sofrer com cortes e isso é mentira. Que o salário mínimo será preservado para os aposentados. É mentira. Enfim, pegar todos os pontos que são justificativas e com dados, com séries históricas, mostrar por que essa PEC não vai resolver o problema do Brasil. A gente vai lançar agora, no final de semana, em meio digital e eu espero que na próxima semana a gente já tenha essa cartilha impressa para explicar de maneira simples. Aí o governo que vem aqui e rebata os dados, mas não venha fazer discurso político. Tem que rebater dados, porque se vier aqui só falar de processo eleitoral, não adianta. Tem que vir aqui e dizer por que os dados que nós estamos apresentando não correspondem ao que eles pensam. Eles não conseguem fazer isso. E vamos ter uma semana bastante agitada na semana que vem, com debates aqui que eu queria convidar os senhores senadores, as senhoras senadoras, para participar. São debates que nós vamos fazer na comissão
de Assuntos Econômicos, mas também na CIDH e em outras comissões. Então, no dia 21, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião na Comissão de Direitos Humanos, a partir das 9h30, da PEC 55, que é essa PEC dos gastos, e a Previdência. Qual é a consequência para o sistema previdenciário brasileiro? Porque vai ter, não é só a reforma da Previdência, não. A partir do momento que você põe um teto nas despesas, você não pode mais reajustar pelo valor real o salário mínimo dos aposentados, só vai reajustar pela inflação. Então, o aposentado vai perder poder de compra e isso vai ter impacto na vida deles, de milhares de pessoas, mas vai ter impacto no comércio local. Então, nós vamos fazer essa discussão. No dia 21 também, na segunda-feira, à noite, às 19h, nós vamos ter uma reunião da Subcomissão de Progressividade Tributária, que é presidida pelo senador Lindbergh Farias, e nós vamos falar sobre a alternativa à PEC, tendo um sistema tributário progressivo. Nós vamos ter lá pessoas que estudaram a progressividade tributária, por exemplo, o Rodrigo Orair, que é técnico do IPEA e autor de diversos estudos nessa área. E só para registrar aqui, o Rodrigo Orair e mais um companheiro que também é do IPEA, apresentaram um trabalho dizendo que seria melhor para a política fiscal a progressividade tributária e não os cortes que estão sendo colocados ou sugeridos na PEC. E eles foram premiados pela Secretaria de Tesouro Nacional. Premiados. Então, assim, ou a Secretaria de Tesouro Nacional não está levando para o governo o que realmente acredita, ou o governo não está ouvindo a Secretaria de Tesouro Nacional, porque ela acabou de premiar, há duas ou 3 semanas, um estudo que fala exatamente o contrário que a PEC 55 coloca para nós aqui nesse momento de debate. Então, ele vai estar lá, nós vamos ter também a ex-presidente do IPEA, representantes da Receita, para discutir progressividade tributária. No dia 22, na terça-feira, às 11h, aqui no plenário do Senado, nós vamos ter uma audiência pública grande também, com o professor Luiz Gonzaga Beluso e com o professor Fernando Hutzki, professor da USP, e 2 representantes do governo. Parece que nessa audiência o governo vem. Foram convidados pela presidência do Senado, vão participar, para debater a PEC junto com todos os senadores. É importante que os senadores venham aqui, mesmo que já se acham com opinião formada, venham escutar para saber o impacto que isso vai ter na vida da população. Então, vai ser dia 22. Antes, porém, nós vamos ter reunião na CAI às 10h, que nós vamos deliberar sobre a renegociação da dívida para os estados, que é uma matéria importante, e algumas outras matérias alternativas à PEC. No dia 24, nós vamos ter uma reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, também para discutir a PEC, vai ser à noite. No dia 24 de manhã, a gente discute o problema da dívida, que é um projeto que o senador Paulo Bauer está fazendo a relatoria, pela manhã, às 10h, e à noite, às 19h, nós discutimos a PEC 55, com o professor Gabriel Galípolo, que é professor de Economia da PUC de São Paulo, com Eduardo Fainani, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Foram convidados também Felipe Salto, economista e assessor do senador José Aníbal, e José Roberto Afonso, que é pesquisador e economista da FGV. Eu espero que todos confirmem, vai ser um debate de grande nível sobre a PEC 55, e eu queria também reforçar o convite a todos os senadores. E dia 28, pela manhã, um dia antes da votação em plenário, nós teremos uma reunião da CDH com a PEC, sobre a PEC 55 e os movimentos sociais. Vamos discutir os impactos nas políticas públicas. E à noite, mais uma reunião da Subcomissão da Progressividade Tributária, a subcomissão da CAI, às 19h, em que estará presente a professora Tânia Bacelar, o técnico do IPEA Sérgio Gobetti, que junto com o Rodrigo Orair fez a discussão da progressividade tributária. Estamos convidando o presidente do INSPER, Marcos Lisboa, e também o assessor especial do gabinete do ministro da Fazenda, Valderi Júnior. Também vai ser um debate importante, porque no dia 29, a discussão da PEC vai ser nesse plenário e vai ser a primeira votação. Eu espero, sinceramente, que os senadores possam avaliar esse tema com conhecimento, com informação e não só por uma posição política do governo, porque nós vamos estar selando aqui o futuro do país, o futuro das nossas políticas públicas e do nosso modelo de desenvolvimento.
desenvolvimento. A Constituição de 88 primou por um modelo de desenvolvimento inclusivo. Nós não podemos voltar atrás e fazer, de novo, um modelo de desenvolvimento que seja exclusivo, ou seja, para uma parte apenas da população com características liberais e neoliberais. Nós lutamos muito para que a maioria da população tivesse acesso a serviços básicos, né, de interesse e de necessidade, como saúde, educação, previdência e assistência. Nós não podemos permitir que isso volte. Então, eu queria fazer esse convite a todos os senadores e senadoras para que a gente faça essa reflexão com base em dados, com base em números, com base em um bom debate qualificado aqui por diversos profissionais que se dispõem a vir nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.